Bom dia, crianças! Então, hoje nós vamos falar de geografia. A aula de hoje é sobre geografia. Modificações nas paisagens, nas páginas 24 a 27. Distribuição da fauna e da flora, página 28. Povos indígenas e a relação com a natureza, páginas 28 e 29. Fenômenos da natureza transformam paisagens em velocidades diferentes, páginas 30 e 31, né? Páginas 30 e 31. Recursos da natureza, na página 32. Olha lá então. Modificações nas paisagens. As paisagens são transformadas tanto pela ação da natureza quanto pela ação do ser humano. Sim, nós vimos isso também quando nós estudamos planalto, planícies, que elas são transformadas. A paisagem é transformada. O ser humano transforma as paisagens retirando delas recursos para suprir as suas necessidades. Retira dela meio para suprir as suas necessidades. O que quer dizer aqui? Para a sobrevivência dele, né? Então vamos lá. Ação humana sobre as paisagens. Quando a gente fala meio de sobrevivência, podemos lembrar dos indígenas que vivem nas matas, que precisam dos recursos da natureza para sobreviver. Ação humana sobre as paisagens. A ação humana sobre as paisagens causa mudanças quando, por exemplo, uma ponte é construída sobre um rio, quando uma área de vegetação nativa, uma vegetação nativa é uma vegetação daquela região, é própria daquela região, é desmatada para dar lugar a plantações, ou ainda quando hidrelétricas ou outras edificações são construídas. Edificações, os edifícios, as moradias. Ao construírem túneis, promovem alterações na paisagem do lugar. Essas transformações podem acontecer quando se retira a vegetação nativa para a implantação de lavouras. Eu retiro a vegetação própria daquela região e faço a implantação de lavouras ali naquele local. Essas alterações são promovidas pelos seres humanos por meio do trabalho. Exemplos: túnel construído em uma rocha e alteração da paisagem para implantação de lavoura. Olha aí, a Pro colocou uma paisagem aqui, uma imagem de um túnel construído na rocha. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui tinha a vegetação. Então, olha só, destruiu-se a vegetação aqui, tá? Quebraram-se as rochas aqui, ó, para fazer o quê? A construção do túnel na rocha. Uma paisagem sendo transformada pelo trabalho dos seres humanos. Então, olha, a paisagem, a vegetação toda aqui, vegetação nativa da região. E olha só, construiu-se as rodovias, tá? Olha aqui, ó, uma construção aqui, tá? Então, tudo isso, ó, foi transformado pela ação do homem, do ser humano. Alteração da paisagem para a implantação de lavoura. A Bru também fez aqui, ó. Lá no fundo você vê as árvores, você consegue observar as árvores e aqui na frente a plantação. Alteração da paisagem com edificações. Então, olha só. Aqui o ser humano já transformou a paisagem com as suas edificações. Olha lá, as construções de prédios, né? Olha, as ruas. Olha lá, as ruas, né? Você sabia que a luz que ilumina nossas casas e a energia que liga o computador, a TV e carrega o celular na tomada vem da natureza? Olha só, curiosidades que vamos aprender. Como uma das formas de gerar energia elétrica, o ser humano constrói usinas hidrelétricas ao longo da extensão de alguns rios. Para isso, instalam barragens
e represas, promovendo alterações na paisagem. A Pro colocou uma ilustração para vocês verem. Olha lá então. Construção de usina hidrelétrica. As barragens, ó. O rio todo lá e as barragens aqui, ó. Tá? Paisagens são alteradas com o tempo. Sim, elas são alteradas ao longo do tempo. As paisagens dos lugares são alteradas pelo ser humano ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem quando são desenvolvidas atividades econômicas, como as indústrias, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Olha lá. Isso significa que, ao desenvolver diferentes atividades econômicas, as pessoas intervêm na natureza e promovem modificações nas paisagens dos lugares. Essas transformações acontecem continuamente ao longo do tempo, ou seja, as paisagens são constantemente transformadas. Olha lá, elementos das paisagens. Paisagem natural, paisagem modificada. Olha aqui, tá? Vegetação, ó. E aqui a paisagem foi transformada com ruas, com prédios, tá? Casas. Destruição da fauna e da flora. As alterações das paisagens promovidas pelo ser humano, em muitos casos, podem causar sérios danos à fauna e à flora, aos animais e à vegetação. A destruição de áreas de vegetação nativa, vegetação da região, principalmente pelo avanço das cidades e a expansão das atividades agropecuárias, da vegetação, das plantações e dos animais, não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, desaparecimento de espécies vegetais, como também, gente, acontece o quê? A destruição. Né? Olha lá, destruição de áreas de vegetação nativa para o avanço das cidades, a expansão das atividades agropecuárias. Não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, olha lá, mas também compromete que a sobrevivência de animais silvestres, como aves, répteis e insetos que vivem em florestas e matas. Destruiu o habitat da fauna e da flora vai prejudicar o quê? A sobrevivência dos animais que vivem nessa floresta. Com isso, muitas espécies correm o risco de perderem seu habitat ou até mesmo serem extintas, onde acontece a extinção dos animais. Como medida para amenizar ou mesmo impedir que as espécies sejam da fauna e da flora sejam destruídas, são criadas as unidades de conservação, áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente. Unidades de conservação estão sob responsabilidade do governo, que realiza constantemente, sempre, o monitoramento e o controle dessas áreas. Então, olha, como medida para amenizar ou mesmo impedir que espécies sejam da fauna e da flora, independente que seja da fauna ou da flora, que sejam destruídas, são criadas unidades de conservação. Que são áreas delimitadas com o objetivo do quê? De proteger os aspectos naturais de determinado ambiente, daquele lugar. As queimadas das florestas e matas, olha lá, daí colocou aqui, olha por quê? Não tem como um animal sobreviver a isso depois, foi queimado o habitat dele, o lugar onde ele mora, onde ele fica, onde ele reside ali para sua sobrevivência. Foi queimado, não tem como ele sobreviver aqui.
Desmatamento. O desmatamento, olha só o que acontece aqui, ó. Desmatamento, estão destruindo as árvores, são os cortes das árvores, olha. Os pássaros precisam das árvores. Assim como os outros animais também precisam, ó, devido à sombra. Aqui, outra destruição também, olha. Eu coloco mais uma aqui para vocês estarem vendo. Muitos animais estão ameaçados de extinção, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ó, borboleta monarca, árpia, cobra-papagaio, dragão de Komodo, mico-leão dourado e o tigre branco, animais em extinção. Aqui mais alguns que a Pro colocou. A arara azul, ararajuba, ariranha, baleia franca do sul, olha a baleia, cervo do Pantanal, gato maracajá, lobo-guará, mico-leão dourado novamente. Olha lá, a onça pintada, o tucano, a siriema, lobo-guará, tamanduá-bandeira, arara canindé. Vamos falar um pouquinho dos povos indígenas que tem a ver também com a natureza. Olha lá, povos indígenas e a relação deles com a natureza. Os povos indígenas que vivem em meia floresta exploram os recursos da natureza sem causar grandes danos ao meio ambiente. A Pro colocou aqui o índiozinho pescando, olha lá, ele está pescando com arco e flecha. Eles pescam, eles exploram a natureza, mas com o quê? Com recursos, sem prejudicar, sem causar danos a essa natureza. Sendo que os indígenas são assim, as crianças aprendem com os pais, os meninos, e as meninas aprendem com a mãe. Os meninos aprendem a caçar, a pescar, enquanto as meninas aprendem a cozinhar com a mãe, a fazer aqueles cestos, todo aquele artesanato. De modo geral, ao caçar, pescar e realizar a coleta de frutos e raízes, entre outras atividades próprias de sua cultura, os indígenas costumam retirar apenas a quantidade de recursos naturais suficientes para viver, sem explorar além do necessário. Então, o que eles fazem? Eles retiram apenas a quantidade necessária de sobrevivência para eles.